Nessa segunda questão, a gente tem uma situação, assim, diferente da primeira, mas que tem assuntos interligados ali, tá? Participaram de uma competição e uma confraternização do Grêmio da Artilharia 42 alunos do sexto ano e 24 alunos do sétimo ano. Então, eu tinha a sala do sexto ano, tinha a sala do sétimo ano, tá? Então, sexto ano é igual a 42 alunos. E o sétimo ano tinha 24 alunos. Ok, me deram o total das duas turmas, das duas salas, né? E daí? E daí que o responsável pelo Grêmio dividiu todos os alunos do sexto em grupos com a mesma quantidade de integrantes. E em seguida realizou o mesmo procedimento com todos os alunos do sétimo ano. Então, ele pegou os alunos do sexto ano e do sétimo ano, cada um na sua turma, sem misturar, tá? E dividiu, então ele já disse que é divisão, né? Dividiu cada um na sua turma, sem misturar, tá? De modo que era uma quantidade de grupos, tá? Iguais, tá? Então, ele dividiu todos os alunos do sexto ano em grupos com a mesma quantidade de integrantes. Então, aqui, ó, grupo, grupo, grupo. Eu não sei ainda quantos grupos são. Aqui também eu não sei ainda quantos grupos são. Mas ele dividiu em grupinhos iguais. Por exemplo, todos os grupos com 2 alunos? Não sei ainda, vamos continuar. Eu sei que essa divisão tem que ser exata, porque pelo problema a gente vê que não sobrou ninguém. Então, ele fez uma divisão do sexto em grupos com a mesma quantidade lá dentro de integrantes, a mesma coisa no sétimo. Não quer dizer que os grupos sejam iguais ainda, não está falando nada sobre isso, tá? Somente que tem que ser divisão igual. Se tem que ser divisão igual, qual é o primeiro raciocínio que eu tenho que ter? Uma divisão só é exata se eu estou trabalhando com os divisores desse numeral. Então, 42 alunos tem que trabalhar com os divisores de 42 e 24 alunos tem que trabalhar com os divisores de 24, senão sobra aluno, né, sem grupo, não pode. Então, eu já sei que eu vou trabalhar com os divisores de 42 e com os divisores de 24. Ok. O número de grupos formados com os alunos do sexto ano era igual ao número de grupos formado com os alunos do sétimo ano, sendo que esse número era o maior possível. Então, esse número era o maior possível, tá? Após a divisão, ele juntou um grupo de alunos do sexto com um grupo de alunos do sétimo, constituindo o que ele chamou de equipe. Ele fez uma equipe mista, misturando um grupo do sexto com um grupo do sétimo, tá? E ele quer saber o número de alunos, de integrantes, que cada equipe, a equipe é mista, lembra? Era um número, depende, né? Temos que descobrir quantos alunos tem dentro da equipe para saber que número é esse, tá? Que tipo de número é esse. Bom, então a gente viu que a divisão dos 42 alunos era exata, vou trabalhar com os divisores de 42, a divisão do 24 alunos também era exata, vou trabalhar com os divisores de 24, mas ele deu uma informação importante dizendo que o número de grupos formado aqui era igualzinho ao número de grupos formado aqui. Então, se eu fiz 3 grupos aqui, eu tenho que ter feito 3 grupos aqui. Ou seja, é uma divisão igual. O que é uma divisão igual? Eu vou trabalhar com divisões iguais, vou trabalhar com divisor comum, divisor igual, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir, porque assim, 42 e 24, além do 1, que é divisor universal de todos os numerais, eles podem ter outros divisores iguais, senão eles são chamados de primos entre si, tá? Então, 42 é par, 24 é par, eu já sei que além do 1, eles têm o 2 como divisor igual, divisor comum, não é isso? Eles podem ter outros divisores iguais, ali dá pra ver que eles têm outros divisores iguais, mas como é que eu posso fazer essa conta para ter certeza quais são os divisores iguais? Eu tenho alguns métodos, não é isso? Assim, mas não tem que ser uma divisão maior possível? Não é qualquer divisão igual, né? Então, por exemplo, o 1 pode, o 2 pode, o 4 pode, o 6 pode. Não, tem que ser a maior possível. Então, não é só um divisor comum. É um máximo, o maior divisor comum.
de todos os divisores comuns que eles podem ter, tá? Ele quer um maior, o máximo, o maior de todos, tá? Então, numa conta de dividir, quando eu vou dividir, aqui eu tenho o total, não é isso? Que aqui no caso, quem é o total? O 42 no sexto e o 24 no sétimo, tá? Então, cada um deles é o dividendo, né? É o total, é o dividendo da sua turma. E como a conta é exata, eu vou trabalhar aqui com o meu divisor, né? O divisor tem que ser de 42 e o divisor tem que ser de 24. Como ele vai misturar e os grupos serão iguais, né? A quantidade de grupos será iguais, então a divisão é comum, tá? Então, como não sobra nada, eu já sei que vou trabalhar com o divisor. E como tem que ser quantidades iguais, eu sei que vou trabalhar com divisor que pertence tanto a um quanto ao outro, tanto ao 42 quanto ao 24. Então, esse divisor é comum, é igual, tá? Então, a gente vai fazer desses todos os divisores comuns, eu tenho que achar o maior deles. Então, eu vou fazer o MDC. O MDC é o máximo dos divisores iguais. Os divisores não são infinitos, tá? Como os múltiplos são, né? Os divisores são finitos. Cada número, cada numeral, tem como maior divisor ele mesmo, tá? E como menor divisor, o 1. Então, aí no caminho, ele pode ter vários divisores comuns, tá? Mas é finito. Então, se eu olhar para o menor deles, eu já sei que o máximo que eu poderia dividir os dois ao mesmo tempo era até 24. Porque o maior divisor de 24 é 24. Então, eu não posso ter um divisor maior que 24. 42 passa, mas como o menor aqui é 24 e tem que ser igual, então é de 24 para baixo. De 1 até 24, os divisores comuns, né? Eu tenho alguns métodos para fazer esse MDC. Eu vou usar agora o da fatoração simultânea. Então, vamos lá. 42, 24, vou fatorar. É igual ao MMC, só que o MMC eu posso dividir um e o outro esperar caso ele não seja divisível, tá? No caso do divisor comum, nós vamos colocar aqui somente os divisores comuns, tá bom? É melhor assim. Eu poderia também fazer igualzinho o MMC e depois sair marcando somente os divisores ao mesmo tempo. Mas como a gente só vai fazer MDC, para não perder tempo, a gente pode já usar de primeira somente os divisores iguais, tá? Mas isso é uma escolha. Então, vamos lá. 42 e 24 tem como divisores iguais o 2? Tem. Então, eu vou usar porque os dois são divisíveis por 2. 42 por 2, 21. 24 por 2, 12. Ainda os dois dividem pelo 2? Somente o 12, o 21 não. Então, eu não vou fazer. Eu vou pular porque eu só quero os divisores comuns, tá? Se eu estou dividindo, aqui é um divisor. E eu só quero o divisor comum, tá bom? 21 e 12 não podem dividir ao mesmo tempo por 2, eu pulo. Será que por 3 sim? 21 sim, 12 sim, então vamos pelo 3. Então, ao mesmo tempo, 21 dividido por 3, 7, 12 por 3, 4. Então, beleza. Vamos agora ao próximo, seria por 3, nenhum dos dois divide por 3, o próximo seria 5, mas só de olhar aqui eu sei que acabou a minha fatoração. Por quê? Porque 7 e 4 são primos entre si. Como assim? Os dois só têm como divisor igual o 1. Então, eu só poderia dividir igualmente por 1. E 1 não é primo, eu não divido por 1 aqui. Então, acabou, tá? Então, se eu souber que eles são primos entre si aqui, encerrou. Por quê? Porque aqui é MDC. Eu só vou usar aqui os divisores iguais. Então, fechou. Eu vou multiplicar. 2 vezes 3, 6. Então, 6 é o MDC, o máximo que dá para dividir igualmente o 42 e o 24, tá? Esses aqui são divisores comuns, separados, ó. E multiplicando os divisores comuns, eu tenho o máximo dos divisores comuns, tá? O MDC. Bom, agora que eu achei o MDC, vamos terminar o cálculo da questão. E depois ele diz, a quantidade de grupos do sexto e do sétimo, tá? Tem uma quantidade igual de integrantes. Ele fala, então, que o número de grupos formados com os alunos do sexto ano era igual ao número de grupos formados com os alunos do sétimo ano. E que esse número era o maior possível. Então,
já achamos o número maior possível, MDC 6. Então, eu sei que sexto ano, que tinha 42 alunos, foi dividido em 6 grupos, tá? Então, 6 grupos. O sétimo ano também foi dividido em 6 grupos, que é G de grupos, tá bom? Então, 6 grupos no sexto, 6 grupos no sétimo. Agora eu vou descobrir quantos alunos havia em cada grupo, certo? Então, vamos lá. Se eu tenho 42 alunos ao todo aqui e dividir em 6 grupos, eu tenho dentro de cada grupo 7 alunos. Então, alunos, integrantes, tá? Então, alunos, integrantes. Aqui eu tinha 24 alunos ao todo, dividido em 6 grupos. Cada grupo tem 4 alunos. Bom, agora eu já sei quantos grupos tem cada turma e quantos alunos tem dentro de cada turma, de cada grupo da turma do sexto e de cada aluno do grupo do sétimo ano. Agora que nós já sabemos quantos alunos vão dentro de cada grupo do sexto e também do sétimo, ele disse que para formar a equipe, ele juntou um grupo do sexto com um grupo do sétimo. Então, ele juntou para formar uma equipe. Então, quantos alunos tinham dentro de cada equipe? Equipe, né? Dentro da equipe, nós tínhamos 7 do sexto e 4 do sétimo. Então, nós tínhamos 11 alunos formando uma equipe, tá? Uma equipe, cada equipe, tá bom? Então, nós temos aqui um asteriscozinho. Cada equipe tem 11 alunos. E a pergunta é: o número de integrantes da equipe era um número... Bom, nós sabemos que era o número 11. Não tem 11 ali, tem uma referência, tem uma equivalência. Então, vamos lá. Letra A, era primo? B, múltiplo de 2. C, divisível por 3. D, múltiplo de 6. E E, divisível por 7. 11 é um numeral primo. Então, é letra A. 11 não é múltiplo de 2, nem divisível por 3, nem múltiplo de 6 e nem divisível por 7. Somente uma resposta é a correta, tá? Então, se vocês fizerem alguma questão e parecer que tem mais de uma questão correta, tá errado, porque só tem uma correta, tá bom? Neste caso, a letra A.